A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 43, verso 23. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhe fora Simeão. Aqui vemos o mordomo da casa de José. E quando os filhos de Israel voltam pela segunda vez ao Egito, eles comunicam que eles acharam dinheiro em seus sacos de comida, o dinheiro que eles trouxeram para comprar o trigo. E esse servo diz: paz seja convosco, não temais. Interessante que essa frase do servo lembra quando Cristo ressuscitou e aparece entre os discípulos e diz: paz seja convosco, não temais. Mas o que é interessante aqui é o tesouro nos vossos sacos. Era comum eles carregarem tesouro entre os sacos de trigo para esconder o dinheiro contra aqueles que quisessem roubá-los. E guardavam tesouros nos sacos. No Novo Testamento, vemos que Paulo diz que temos esse tesouro em vasos de barro, outro lugar onde se escondia os tesouros. Ora se escondia em sacos, no Antigo Testamento, e ora em vasos de barro, já no Novo Testamento. No programa de ontem, nós falamos de 12 diferentes tipos de tesouros no Novo Testamento. Hoje, eu vou tratar de 12 diferentes tipos de tesouro no Antigo Testamento. Gênesis 43, 23, tesouros no saco. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 11. Lemos assim em Êxodo 1, 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Essas cidades acumulavam trigo para Faraó e eram chamadas cidades de tesouros. Então temos tesouro nos sacos e tesouro nas cidades. Também Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo de número 19. Lemos assim, Deuteronômio 33, 19. Eles chamarão os povos ao monte ali, oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Tesouros nos sacos, tesouros nas cidades, tesouros escondidos na areia. Sabe que até hoje tem muita gente que anda com um detetor de metal procurando algum metal, alguma correntinha de ouro em meio à areia. Tesouros escondidos na areia. Tesouros nos sacos. Tesouros nas cidades. Tesouros escondidos. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 19. Josué 6, 19, lemos: porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O tesouro do Senhor ficava na casa do Senhor, no tabernáculo naquela época. Tesouro do Senhor. Tesouro nos sacos, tesouro nas cidades, tesouros escondidos na areia, tesouro do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 26. Livro de 1 Reis, 14, 26. Lemos assim: porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e nem havia encerrado o livro, e ainda assim
tiraram os tesouros da casa do Senhor. Tiraram os tesouros da casa do Senhor. Vou ler novamente aqui 26, está escrito: e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Então havia tesouros na casa do Senhor e havia os tesouros da casa do rei, que eram os tesouros do rei. Então temos tesouros nos sacos, tesouro nas cidades, tesouros escondidos, tesouros do Senhor, tesouros do rei. Vamos ao livro de 1 Crônicas, capítulo de número 27, versículo 27. E olha que tesouro interessante aqui. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre que das vides entrava nos tesouros do vinho. Eu não sei se você sabia, mas o vinho era considerado um tesouro para eles. E olha aqui, os tesouros do vinho, Zibde, o Sifimita. E o verso 28 desse mesmo capítulo, 1 Crônicas 27, diz: e sobre os olivais e figueiras bravas que havia na campina, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os tesouros do azeite. Uau, tesouros do vinho, tesouros do azeite. Isso era considerado riqueza. As vinhas e as oliveiras como azeite. Tesouro do vinho, tesouro do azeite. Tesouro nos sacos, tesouro nas cidades, tesouro escondidos, tesouros do Senhor, tesouros do rei, tesouros do vinho, tesouros do azeite. Vamos ao livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 21. Jó 3, 21, nós vamos ler acerca de tesouros ocultos. Jó, capítulo 3, 21. Que espera a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Há tesouros que estão ocultos aos nossos olhos, mas eles continuam sendo tesouros. Tesouros nos sacos, tesouro nas cidades, tesouros escondidos, tesouro do Senhor, tesouro do rei, tesouro do vinho, tesouro do azeite, tesouros ocultos. Ainda no livro de Jó, no capítulo de número 38, e aqui é o próprio Deus que está falando, no verso de número 22. Jó 38, 22. Ou entras tu até os tesouros da neve. Olha, a Bíblia chama tesouros da neve, tesouros do vinho, tesouros do azeite, tesouros da neve. E a neve é um tesouro mesmo. E viste os tesouros da saraiva. Aqui temos mais dois tesouros. Tesouro da neve, tesouro da saraiva. Já vimos 10 tipos de tesouros. Tesouro nos sacos, tesouro nas cidades, tesouros escondidos, tesouro do Senhor, tesouro do rei, tesouro do vinho, tesouros do azeite, tesouros ocultos, tesouros da neve, tesouros da saraiva. Vamos ver mais um. Israel, que era chamado de tesouro peculiar de Deus. Salmo de número 135 e o verso 4 diz: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Tesouro peculiar era como Israel era chamado. E para terminar, o livro de Provérbios, capítulo 21, verso de número 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato devora. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato devora. 12 tipos de tesouro no Antigo Testamento, e há mais, se procurar. Tesouro nos sacos,
tesouro nas cidades, tesouro escondidos, tesouros do Senhor, tesouro do rei, tesouro do vinho, tesouro do azeite, tesouros ocultos, tesouro da neve, tesouro da saraiva, tesouro particular, tesouro desejável. A própria palavra de Deus é um tesouro para nós. É um tesouro desejável. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você deseje os tesouros ocultos do Senhor para você. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, que também é um tesouro. Ali, ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali você vai encontrar 228 pastas com um total de 6.480 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse tesouro. Deus te abençoe. Amém e amém.